Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Vocês devem estar percebendo que eu estou com a mesma camisa, né? Eu estou com a camisa do programa da igreja. E a camisa é sobre os 10 dias de oração. Você está vendo aqui uma mão e o nome oração, oração, oração. Eu acredito que o menor texto de Paulo que ele escreveu se chama Orar Sem Cessar. É uma interessante o programa, né? Eu convido a vocês que estão assistindo a participar desse programa. O tema que estamos tratando é o fim, preparação para a vitória. Então, assim, cada dia está sendo tratado assuntos que levam em consideração o fim e, especificamente, a preparação para a vitória quando Cristo voltar. Então, vá a uma igreja adventista mais próxima de sua casa e participe conosco. Começou na quinta-feira passada e vai continuar até o próximo sábado, tá bom? Irmãos, o assunto de hoje fala sobre o coração de Judas. Esse termo coração é muito importante. Por quê? A aparente religiosidade de Judas era mesclada por um suposto cristianismo. Então, assim, aquele que ele mesclava a ser não era o que de fato estava em seu coração. Lembre-se que depois o próprio Evangelho de João chega dizendo assim: tendo, pois, Satanás colocado no coração de Judas, ou seja, entrando nele, fazendo parte com que o seu coração desse continuidade a um alimento da qual ele já tinha como caráter em sua vida, nos faz entender que as expressões nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz é um termo característico na pessoa de Judas. Mas a pergunta que a gente faz é: quem era Judas? Irmãos, eu não posso fazer uma biografia aqui extensa para com que o assunto não venha a ficar de forma, vamos dizer assim, muito cansativa. Mas me permita falar aqui alguns pontos sobre ele. Judas Iscariotes. Né? Iscariotes quer dizer homem de Cariote, ou homem de Queriote, melhor dizendo. Ele fazia parte de um lugar, determinado lugar chamado Queriote. Judas é um nome que significa louvores. Lembre-se que quando Jacó, com seus filhos, e teve Judá, acredito que foi filho de Lia, ela chega a dizer para ele que Deus me dará agora louvor em minha vida. Então colocou o nome Judá. E Judas quer dizer louvores. Então observe só. Se um nome de uma pessoa tinha uma significação de louvores, especificamente deveria ser tratado como louvor a Deus, Judas, na verdade, viveu uma vida diferenciada. Ele foi até então envolvido entre os 12 e ele se achava, irmãos, uma pessoa de suma importância. Ou seja, eu sou uma pessoa de que eles precisam. Jesus precisa de mim para ter um bom efeito no seu ministério. E ele se achava muito melhor que os outros. Há comentários que falam que ele criticava Mateus, criticava Pedro, que criticava João, e assim ele fazia com todos os outros, tantos outros. Então a gente já nota a maledicência e a má compreensão dos seus irmãos ali, diante do ministério de Cristo, era alimentada em seu coração. Judas, irmãos, era um dos personagens que não chamava Cristo de Senhor, mas simplesmente de Rabi ou Raboni, quando ele chega a falar até ele e o trai, né? Diante de toda aquela situação no Getsemane. Então, assim, Judas, embora tivesse essas características, eu estou falando aqui a grosso modo, você vai encontrar muitas outras coisas. Ele então era uma pessoa devota, amava o seu mestre e queria muito segui-lo em todo canto. Mas Judas tinha em seu coração um mau alimento. Embora ele amasse ao dinheiro, ele não, na verdade, estava de todo pronto a fazer o que fez. Mas mesmo assim, Jesus conferiu a ele uma oportunidade entre os 12, a fim de que, através da condição que Cristo lhe deu, ele poderia desenvolver uma vida diferenciada, amadurecer espiritualmente para aquilo que Cristo queria desenvolver e assim ter um final totalmente diferente. Se Judas, irmãos, não tivesse cometido aquele tamanho mal na casa de Simão, quando Maria derrama ali um perfume e ele começa a fazer uma má interpretação, o seu fim seria totalmente diferente. E aqui tem uma pergunta que eu quero que vocês escutem e depois vocês escrevam aqui nos comentários, caso se sintam à vontade. Quem foi que beijou a porta e não entrou pela porta? Pare e pense sobre isso. Eu ia falar essa pergunta logo no início, mas como eu falei aqui no meio do estudo, pense um pouco sobre isso e depois coloque aqui a resposta daquele que você acha quem foi ele. Claro que eu vou dar a resposta no final, mas eu deixo para vocês refletirem sobre essa questão. Então, como eu estava dizendo a vocês,
Judas, então, diante daquela situação, naquela sala, vê Maria entrando ali e fazendo algo estranho. Uma dessas coisas seria soltar o seu cabelo. E a mulher jamais faria uma coisa dessa em público. Porém, ela quebrando aquele paradigma, ela diante de Cristo se ajoelha, quebra um perfume, um vaso de alabastro, de maneira muito graciosa, e ali ela fez com sentido de gratidão, derrama o perfume sobre seus pés e enxuga-os com seus cabelos. Judas agora, quando vê aquela situação, é interessante, irmãos, porque Marcos, quando descreve esse episódio, ele fala assim, esse dinheiro que foi muito alto, vale mais do que 300 denários. Já Mateus e João fala que foi só 300 denários. Mas se formos considerar o valor que era a mais de 300 denários, cada denário, irmãos, equivale a um trabalhador por um dia. Então era um diário, era uma diária que valeria cada denário. Só que o texto fala que foram 300. E 300 denários, irmãos, são 300 dias, automaticamente 10 meses. Se fôssemos levar em consideração tanto o que Lucas fala quanto o que João fala. Porém, quando Marcos descreve que fazia parte de uma possibilidade de ser mais que 300, vamos dizer então ali que tivesse um salário de um ano. Irmãos, quanto é que custa um salário hoje? Um salário hoje, vamos dizer aqui, eu vou fazer uma rápida conta, 1.200. Se for 1.200, um ano de trabalho daria o equivalente a 1.440. Por quê? Um mês, né? 12 meses, 10 meses daria 1.200, perdão, 12.000, 12.000 com mais 2.400, daria 14.400. Era que mais ou menos equivaleria o perfume que Maria derramou sobre seus pés. E agora, quando Judas olha aquilo, ele fala assim, isso é um desperdício, esse dinheiro deveria ser dado aos pobres. Quando Mateus fala em relação a isso, ele descreve, Mateus capítulo 26 e o verso 8, diz que todos ali ficaram indignados. Então, todos ficaram indignados pelo que Judas começou a falar. No capítulo 12 de João, fala-se só que Judas falou, mas ele, sabendo da influência que ele tinha, ele colocou a mulher em uma situação extremamente constrangedora. E há comentários que ele escreve que todos criticaram aquela mulher, aquele ato, por causa do que Judas disse. Sabe, irmãos, a influência nossa ela tem um peso muito grande. Eu tenho muito cuidado com aquilo que eu falo, porque eu sei o peso de influência que isso causa em algumas pessoas. Então eu peço muito a Deus que Ele controle os meus lábios, mas acima de tudo, o meu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E quando Judas diz aquela expressão, automaticamente ele faz com que as pessoas sejam induzidas pelo seu próprio parecer. E aí todos criticaram e se indignaram com aquele ato. Porém, Jesus descreve, os pobres vocês sempre terão convosco. A mim vocês não terão por todo o tempo. Sabe, irmãos, eu observo aqui que embora Judas aparecesse ter uma boa intenção, a sua suposta caridade ela foi mesclada com a sua avareza e o seu egoísmo. Quem observava a frase de Judas quando ele disse aquilo, jamais ia perceber que ele ia ser o traidor, que ele iria vender Jesus por 10% do valor do que aquela mulher colocou sobre seus pés. Considerem, Judas demonstrava que ele tinha cuidado com os pobres. E o próprio texto de João, claro, quando João escreve isso, João já escreve depois de todos os relatos esclarecidos. E aí ele já acusa Judas dizendo o que ele de fato era. Ele falou isso não porque cuidasse dos pobres, mas porque era ladrão. E tem um texto, irmãos, no Evangelho de Lucas, eu até acho que não separei aqui, lamentável. Um texto no Evangelho de Lucas que descreve que as mulheres participavam de forma financeira. Então, elas faziam doações para os discípulos e Judas, ao fazer uso ou ter posse disso, Ellen White tem um comentário que ela chega a descrever assim, as poucas doações que lhe chegavam à sua mão era motivo de tentação em todo o tempo. E Judas, na verdade, ele era assim. Sabe aquela pessoa cobiçosa, avarenta, que se importa muito mais com aquilo que tem? Foi Judas, irmãos, que lamentavelmente quis com que Cristo fosse o rei. E quando Jesus dissera diversas vezes, o meu reino não é deste mundo, Judas ficava extremamente enraivecido, porque ele queria, na verdade, era o material, era o físico, era o terreno. Judas, irmãos, teve oportunidade diversas vezes de reconhecer o seu erro e se voltar para o Salvador. Judas participou na distribuição dos pães, ali quando Jesus multiplicou os pães.
Judas várias vezes levou os coxos para Cristo, a fim de que ele pudesse ali curá-lo. Vários doentes, Judas o levou. Porém, agora nessa situação, aqueles pés que auxiliaram Cristo em seu ministério, ele agora os lava. Quando Jesus lava os pés de Judas, automaticamente, após ele sair de sua presença e ali ele sentencia a sua obra, aqueles pés que foram lavados pelo Salvador saíram para atrair o seu mestre. Sabe, irmãos, quando eu falei para vocês que Judas chamava Jesus simplesmente de Rabi ou de um simples mestre e não de Senhor, isso tira de Cristo a autoridade sobre o Senhor da vida de Judas. E, lamentavelmente, a cobiça que permeou em seu coração, a avareza que foi tão grandemente alimentada, causou nele uma ruína tão grande que levou a trair o seu Salvador. Aqui eu vejo uma coisa sobre Judas que diz assim, e isso me enche o coração. Judas ainda não estava de todo endurecido. Mesmo depois de ter 2 vezes comprometido a trair seu Salvador, havia oportunidade de arrependimento. A ceia pascual, Jesus provou sua divindade ao revelar os desígnios do traidor, incluiu ternamente a Judas no serviço prestado aos discípulos, mas o derradeiro apelo de amor foi desatendido. Então, o caso de Judas ficou decidido e os pés que Jesus acabara de lavar saíram agora para trair o seu mestre. A avareza leva a decisões que nós não imaginamos. A cobiça, o desejo ardentemente por aquilo que não é nosso, nos leva a tomar decisões que você não tem noção. Por isso que Paulo compara, a avareza com a idolatria, a mamon, a você adorar aquilo que não é seu. E Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Não coloque, irmãos, de forma subjetiva alguma pessoa ou coisa no lugar de Deus. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que vai dentro da alma. Então, o meu apelo é que, assim como foi o coração de Judas, não sejamos nós, pois não estamos isentos de sermos cobiçosos a tal ponto de trazer uma tragédia para a nossa vida completamente. Judas perdeu a sua vida presente e perdeu a sua vida futura. Eu volto a dizer, se ele de fato tivesse sido diferente em seu comportamento, que diferença seria o seu fim? E agora vou falar para vocês o que eu encontrei aqui sobre isso mesmo. Falando sobre a pessoa de Judas, logo no início, Ellen White diz assim: a história de Judas apresenta o triste fim de uma vida que poderia ter sido honrada por Deus. Houvesse Judas morrido antes de sua última viagem a Jerusalém e teria sido considerado digno de um lugar entre os 12, e cuja a falta muito se faria sentir. Irmãos, isso é muito triste. A morte de Judas não trouxe falta para ninguém. Há um comentário que relata que quando ele se suicida, quando ele se enforca e morre, muitos viram ali o juízo de Deus em pessoas que resolveram negligenciar sua graça por todo o tempo. Que Deus nos fale ao coração e que nós possamos estar sempre subordinados à sua graça, sujeitos ao seu querer, e que Cristo não seja só um rabi ou um raboni, como Judas falou, mas que seja o Senhor de nossa vida, nossas posses, nossas finanças. E ao Ele ser Senhor de tudo, podemos fazer valer as letras do hino que diz: Jesus é melhor sim do que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor que qualquer coisa que esse mundo pode oferecer. Judas almejou riquezas e posições, e em Cristo ele não quis dar valor às coisas eternas. Que Deus, portanto, nos faça refletir. Ao ter em Cristo tamanha riqueza, sempre observamos as riquezas celestiais. Deus abençoe você. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque mesmo em meio ao fracasso da pessoa de Judas, nós encontramos conselhos para que nós não tenhamos o mesmo fim. Nós, Senhor, podemos viver cobiçando aquilo que não é nosso e com aparência de santidade, ainda assim, acharmos que estamos seguros. O Senhor conhece, ó Deus, nosso coração. Tem misericórdia, ó Deus, de nossa vida.
perdoa nossos pecados e nos ajuda a vivermos a cada dia à luz de tua vontade. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que Deus lhe guarde desde agora e para sempre. E concluindo a pergunta que eu fiz, quem foi que beijou a porta e não entrou pela porta? Essa pessoa é Judas. Beijou a Cristo, mas não participou da entrada do reino celeste, da qual Cristo abrira tão bondosamente para uma pessoa que ele, sabendo como ele era, ainda assim confiou o cargo de tesoureiro, para que ele pudesse agora ser fiel e assim demonstrar amor a Cristo e ao seu próximo. Beijou a porta, lamentavelmente, não entrou pela porta. Deus abençoe você.